Mas retomando essa ideia do pântano, de dados, o data lake, e aí você falou também de campanhas, que muitas vezes vocês fazem campanhas que acabam trazendo mais dados do que a própria página da empresa. Queria entender um pouco essa ideia na visão tua, Bruno, no sentido do que a gente precisa de um consentimento, muitas vezes o consentimento expresso do cliente para a gente poder usar o dado dele, né? Eu tive uma experiência, o Márcio sabe disso, a gente trabalhou junto nesse projeto, a gente tinha lá 6 milhões de clientes numa base e a gente precisava conseguir fazer com que esse cliente enxergasse valor, pelo menos era a nossa visão naquele momento, ele enxergasse valor para ele autorizar. A LGPD estava chegando naquele momento, e a gente não era somente mandar um SMS falando se aceita ou não aceita, que era um pouco que o Chief Data Officer acabou falando para a gente, olha, não vai fazer nada se não fizer, né, se não pedir essa autorização, manda um SMS e autoriza. Acho que existem estratégias para a gente conseguir o engajamento. E, sem dúvida, desse data lake, uma parte vai ser um pântano. A gente também tem que entender, né? Que talvez eu não vá conseguir usar toda essa base de clientes que eu tenho disponível. Talvez não nesse primeiro momento. Talvez eu tenha que pensar em fasear isso. Não sei se você pode compartilhar com a gente, trazer alguma dessas campanhas, alguma dessas ideias criativas onde a gente consegue engajar o cliente, trazer o consentimento dele para a gente poder usar os dados dele. Perfeito, acho que esse é um ponto muito bom, tá? O engajamento é outra palavra que também foi um pouco desgastada, né, pelo mercado de comunicação e de marketing. A gente acredita que existe, sim, um engajamento, vamos dizer assim, real, né? O engajamento real, ele não é interruptivo, o engajamento real, ele não é pausado, né? Ele tem uma constância, uma consistência. O engajamento real, ele é criado a partir de um relacionamento verdadeiro, genuíno com o usuário, né? Então, eu vejo também muitas campanhas, né? Ou seja, marcas que simplesmente têm a sua estratégia em cima de campanha paga, paid media, né? Que você faz uma estratégia, faz uma ação, aí você coloca um montão de audiência para dentro, um monte de dado para dentro, e depois aquilo fica parado, e depois de 3 meses, outro cliente vai e faz de novo. Esse engajamento, né, que é um engajamento que ele é meio travado, a gente não acredita muito dessa forma. Porque é isso, aqueles dados naquele momento, ele teve uma intenção, normalmente é uma intenção persuasiva, né? Ele é fruto de uma campanha publicitária, então aquele engajamento ele ficou lá atrás, né? Tem um outro lado, que é esse engajamento sustentável, que é quando você tem um relacionamento verdadeiro com as pessoas, né? No nosso caso, alguns exemplos que eu posso dar é quando a marca vira publisher, ela tem uma plataforma de comunicação editorial, ou seja, ela fala do assunto que ela atua e não de si própria, porque ninguém gosta, você chama alguém para jantar e a pessoa ficar falando só de si própria, não dá, o engajamento cai, né? Agora, quando a marca fala de algo que é de interesse daquele setor, aquele engajamento, aquela atração das pessoas, ela tende a ser um pouco maior e as pessoas acabam se dedicando mais àquela marca. Então, quando você tem um pensamento de médio e longo prazo, de construção de relacionamento duradouro, contínuo, aí você consegue ter dados de mais qualidade, você consegue capturar mais dados, porque ninguém vai preencher um formulário de 10 perguntas de uma só vez. Mas se no período de 2 anos a pessoa fez 5 visitas à sua página, você consegue completar aquele formulário, aqueles dados que você está interessado, ao longo desse tempo, né? Então, com isso, você consegue criar esse relacionamento, onde, ao longo do tempo, você vai capturar dados daquela pessoa. Tá? Então, eu acho que quando a marca vira publisher, tem essa vantagem na captura de dados.
Primeiro que você consegue ter essa licença para você capturar dados ao longo do tempo, né? E a gente está falando também de dados de leitores, né? Que são dados que são muito valiosos, porque ali por trás está uma pessoa que está interessada em crescer, interessada em conhecer mais sobre o assunto. É diferente de um dado que é capturado de uma campanha simplesmente publicitária, né? Onde os impulsos e os interesses são diferentes. Eu acho que tem uma questão também que precisa ser mencionada, que as marcas normalmente pensam na captura de dados, coloca logo um formulário para a pessoa preencher, coloca logo um e-book, né? Uma isca, até o termo isca. Quando a gente usa uma isca para pegar um peixe, o peixe vem, né, ele vem assim, machucado, né? Então, o próprio termo isca, para você capturar o dado de uma pessoa, ele por si só já tem um problema semântico aí também, né? Então, a marca ela costuma pensar logo em botar um formulário para a pessoa responder alguma coisa. E você tem uma possibilidade, quando você está trabalhando diretamente com a pessoa, de capturar dados com uma fricção menor, né? Então, quando a pessoa entra no seu site, você consegue saber já de cara qual localidade, qual cidade ela está, qual faixa etária que ela tá, que ela tem, né? Gênero, quais páginas ali que ela está mais interessada, qual página que ela rolou mais a tela, qual página que ela deu um bounce maior. Então, você já tem ali alguns rastros, né, de dados proprietários que você pode utilizar sem ainda interromper e tentar pedir um formulário para ela preencher, né? Que esse é o verdadeiro first party data, né? O dado primário é quando a pessoa está... são os dados que a marca mesmo consegue capturar em cima da navegação que aquela pessoa tem. E aí você tem um outro dado que está acima do first party data, que é o zero party data, que é quando a pessoa, de fato, preenche, ela precisa ter uma ação mecânica, ela precisa clicar no mouse ou digitar alguma coisa. Ela está declarando que ela torce para algum time, que ela tem uma renda tal, que ela mora em algum lugar. Repara como esses dois dados, o first party e o zero party, eles são interessantes, eles começam a se diferenciar também. E eu acredito que a combinação desses dois a forma que a marca combina esses dois tipos de dados é o que vai fazer essa estratégia de captura e de ativação de dados funcionar ou não funcionar.